Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma live da FCA em parceria com o Em Direito e hoje tratando sobre um tema importantíssimo, que é o empreendedorismo, sempre estimulado de todas as formas pelas instituições que nós vamos ver participando aqui e principalmente, pessoal, as oportunidades de empreendedorismo hoje em nome do público feminino, que agora e sempre tenta buscar maior participação no mercado como um todo. Então, pessoal, hoje teremos convidados excepcionais aqui e para começar, nada melhor do que o representante hoje da FCA para explicar esse projeto também de auxílio ao empreendedorismo feminino. Professor Eraque, seja bem-vindo aqui. E vamos iniciar com a sua palavra. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais da FCA e nas redes sociais que estão integradas nesse momento. Muito bom participar desse momento. É um momento histórico. A Faculdade Cristã da Amazônia, ela sempre, no decorrer do ano de 2020, vem formatando propostas de alcance social. Discussões que envolvam o público em geral, e no mês de outubro esse tema me toca sensivelmente, porque embora seja o mês de alusão ao mês de enfrentamento ao câncer de mama, né, nós temos a possibilidade de levar sobretudo esperança. O empreendedorismo feminino é um tema que ele está inserido no nosso dia a dia, em tempos de pandemia mais ainda. Nós temos empreendedoras, daqui a pouquinho a doutora Marciane Santo, falando de uma palavra institucional do órgão que ela representa. Temos as advogadas empresárias da Rota Jurídica, professores, o senhor também com a sua experiência vai contribuir muito para esse debate. A Faculdade Cristã da Amazônia se sente honrada em recebê-los e participar dessa discussão. É um tema que desperta o preconceito, né? A gente vai ter que falar de preconceito, porque o empreendedorismo feminino ele acaba avançando numa área que era predominantemente masculina, e hoje os números vão mostrar que não é bem assim. As mulheres já estão empreendendo quase ou igual os homens. Então são chefes de família, são pessoas que são decisivas para a sociedade, ainda mais nesse momento, doutor, de dificuldade financeira e de uma crise de saúde pública mundial. Vamos falar também das duplas e das triplas jornadas que essas mulheres enfrentam para sustentar a sua família, para manter o seu negócio de pé, e com muita coragem levam e têm essa jornada diária. Falar sobretudo da autoconfiança, partindo da premissa que essas mulheres são as suas automotivadoras. A gente está falando de um universo onde o amor, a humanização e o cuidado e o carinho, especialmente com o seu negócio, é feito. Então é um tema que nos deixa muito feliz. A instituição, através dos nossos diretores, Jorielson Nascimento e da doutora Sandra Nascimento, que compartilham essa gestão, né? Embora sendo um casal, mas tem uma gestão compartilhada, igual, né, do ponto de vista gerencial, igualmente de gênero. Um abraço muito especial a todos os nossos colaboradores que estão nos acompanhando pelas redes sociais, os nossos coordenadores, os nossos professores, os nossos acadêmicos, a sociedade amapaense como um todo. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o empreendedorismo feminino é um tema que vai chamar a tua atenção e, sobretudo, vai te alertar que, de repente, você tem na sua casa a sua grande sócia de um negócio promissor e um negócio muito rentável. Um abraço muito especial já para a Verlane, que está acompanhando a nossa live. Muito bom tê-los aqui conosco. Eu tenho certeza, doutor André, vai ser uma noite de muito aprendizado, de troca de informação e, sobretudo, de compartilhamento de experiências e orientação. Vou ficar aqui ligadinho e acompanhando esse momento histórico, sobretudo em razão da discussão do empreendedorismo feminino. Uma boa noite a todos, uma excelente mesa de discussão. A gente fica aqui ligadinho para aprender e contribuir com um pouquinho que a gente
sabe. Grande abraço, doutor. Ótimo, professor Heráclito, muito obrigado, e excepcional abertura aqui pela FCA, que é a nossa parceira sempre aqui em todas as lives, e eu chamo aqui para o debate para se apresentar até um membro da Rota Jurídica, que é um setor inovador, dentro agora também do Instagram, que demonstra o empreendedorismo da mulher. A doutora Fernanda, a doutora Taena, e eu acredito que a doutora Fernanda seja a primeira agora a falar sobre esse projeto e dizer como se trata também o empreendedorismo, pois além de ser advogada, também é uma empresária. Tudo bom? Boa noite, doutora Fernanda. Tudo bem, boa noite a todos que estão nos assistindo. E sim, além de advogada, também sou empresária, mais do que empresária, empreendedora, né? Na verdade, o empreendedorismo está na minha família desde sempre. Então, eu cresci em meio a isso e seria inevitável não esbarrar no empreendedorismo, não é mesmo? Inicialmente, o empreendedorismo entrou na minha vida através do turismo. Minha mãe é empresária também, então a convivência também vem de casa diretamente. Nós temos uma agência de viagem que se chama Preamar Turismo, localizada no centro da cidade, com mais de 10 anos de mercado, e graças a Deus a gente tem vivenciado alguns momentos difíceis, como todos os empresários passam, especialmente agora no período de pandemia, mas empreender está também para se reinventar. E todos os dias nós fazemos isso. A gente se reinventa enquanto profissional, enquanto pessoas, sempre buscando novos modos, novas alternativas de continuar no mercado. E é exatamente nessa busca pelo novo, nessa busca por novas alternativas, por proporcionar coisas realmente mais acessíveis a pessoas, porque o ponto-chave de empreender é você compreender que você não está simplesmente oferecendo produtos para clientes, você está oferecendo produtos para pessoas. E isso, eu continuo empreendendo nesse jeito com as minhas parceiras do Rota Jurídica, que são Taena Maramaldi e Rosiane Oliveira, que infelizmente hoje aconteceu um episódio que ela teve que levar a mãe até o hospital e por isso hoje não está presente. Mas nós estamos aqui, eu e Taena, e ao longo dessa live a gente vai falar um pouco mais do nosso projeto, que é o Rota Jurídica, que nada mais é do que uma formação jurídica diversificada, e eu tenho muita certeza que nós vamos surpreender o mercado. Ótimo, doutora Fernanda. E me diga uma coisa, esse projeto Rota, ele surgiu com o intuito de educar realmente para o empreendedorismo e também educar as pessoas de uma forma mais simples do direito, não é verdade? Sim. Inclusive, dentro do Rota Jurídica, nós temos uma brincadeira que, na verdade, compete mais à nossa parceira, e muitos alunos dela, que com certeza estão aqui assistindo, vão lembrar direitinho quando eu falo. É uma brincadeira cujo título é Direito para Leigos e para quem não sabe nada. E o título fala por si só. A gente vai trabalhar também um pouquinho com esse quadro no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, Facebook e muito em breve até mesmo em um site. Aguardem que realmente vocês vão se surpreender. Eu já deixo logo de antemão o recado até em nome de vocês da Rota. Sigam nas redes sociais que tem conteúdos imperdíveis. É @Rota Jurídica, não é verdade, Fernanda? Isso mesmo, @Rota Jurídica _. Sigam o nosso Instagram, curtam a nossa página no Facebook, para que vocês realmente sempre fiquem atentos a novidades, que é isso que a gente vai trazer para vocês. Perfeito. Então, doutora Taena, eu vou pular a sua vez, porque a gente já tinha combinado também que ia entrar a doutora Marciane agora. E ela está aqui também com a gente, e ela é a diretora-geral do SEBRAE, e que tem projetos lá fantásticos que falam sobre o empreendedorismo em geral,
e principalmente empreendedorismo feminino. Tudo bem, doutora? Pode falar aqui, a palavra é sua. Olá, boa noite. Doutor André Lobato, que satisfação reencontrá-lo, ser mediada por você, né? Essa figura masculina em meio a 3 mulheres, isso é justamente a complementariedade que a gente trabalha tanto, né? Eu sou feminista, luto e incentivo que mulheres possam ocupar os seus espaços de poder, mas sem distanciar a participação masculina. E tê-lo aqui nesta noite é um exemplo dessa complementariedade que todas nós precisamos buscar. Preciso fazer uma referência muito importante ao Heráclito, em nome de todos aqueles que compõem a Faculdade Cristã da Amazônia, a FCA. Eu já estive em outra ocasião participando de eventos e tenho visto o protagonismo da FCA em meio à pandemia, em levar conteúdo de qualidade e promover essa interação e essa integração do ambiente acadêmico em torno de pautas muito importantes, inclusive a que nos traz hoje nesta noite. Então, mais uma vez, parabenizar a faculdade pelo protagonismo, cumprimentar de uma maneira muito especial, respeitosa e com muita admiração a Fernanda e a Taena, né, que são advogadas e também são empreendedoras. Já estive com elas conhecendo um pouco mais sobre Rota Jurídica e é um projeto realmente inovador que vai levar conhecimento e conteúdo de qualidade para todos, como tem que ser o acesso à justiça. E o conhecimento ele é libertador, então a Rota Jurídica ela vem cumprir aí um papel muito importante e tendo mulheres à frente. Mesmo na ausência, eu quero cumprimentar a Rosiane, a doutora Rosiane, professora, advogada, que compõe a Rota Jurídica e que também tem uma história muito bonita, né, de liderança feminina. Diante disso, quero também reforçar a minha homenagem, né, a nossa homenagem ao Dia do Servidor Público. Né, dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público, então todos aqueles que prestam serviço público, que se colocam à disposição da sociedade, o nosso reconhecimento pelos serviços prestados e que sempre tenham em vista que o nosso papel é realmente servir ao público com qualidade, com serviços de qualidade. Estamos de rosa, não é à toa, né? A Fernanda pediu para que a gente estivesse realmente de rosa, em alusão ao Outubro Rosa, como o professor Heráclito falou ainda há pouco. Estamos aí praticamente fechando esse mês, que é um mês importante para trabalhar a prevenção e a saúde da mulher, porém, é uma temática que deve ser pautada diariamente, o cuidado com a mulher. A mulher ela tem, doutor André, essa preocupação de servir a todos, de cuidar de todos, mas às vezes esquece de cuidar de si mesma. Então, a mulher tem vários papéis, tem dupla, tem tripla jornada, e às vezes nos falta tempo para cuidar da nossa saúde. Então, é muito importante que nós estejamos sempre lembrando dessas atividades preventivas. Empreendedorismo, né? Empreendedorismo é algo que eu trabalho não só na minha vida pessoal, como realmente um propósito, mas hoje estou numa instituição que é a Instituição Brasileira de Fomento ao Empreendedorismo, que é o SEBRAE. O Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, ele está presente nos 27 estados da federação, né, 26 mais o DF, justamente fomentando esse ambiente empreendedor e incentivando não só empreendedores já constituídos, como é o caso dos empresários que já têm o seu CNPJ, mas também trabalhando agora, doutor André, desde as séries iniciais, ou seja, desde as crianças, para que efetivamente a gente tenha gerações de jovens empreendedores. Então, o SEBRAE ele faz todo esse trabalho de incentivo ao empreendedorismo, de fomento, de orientação e, claro, de apoio ao desenvolvimento de novos negócios, porque nós entendemos que o empreendedorismo ele é libertador. Ele é libertador em vários sentidos, sobretudo na autonomia financeira e econômica. E este item, autonomia financeira e econômica, é justamente o que tem impulsionado tantas mulheres empreendendo, tantas mulheres liderando negócios.
né? Nós já temos aí um número significativo de mulheres empreendendo, o exemplo da doutora Tayane e doutora Fernanda, que apesar de serem advogadas, também são empreendedoras, e dizer que empreendedorismo é comportamento. O que é ser um empreendedor? Né? Você pode ser um servidor público empreendedor, você pode ser um empreendedor sem ter um negócio lucrativo e econômico, você pode ser um empreendedor social, por exemplo. Então, o empreendedorismo é a nossa capacidade de idealizar, coordenar e realizar negócios. Por isso, é um tema que está tão em evidência, né? Porque ele começou a se desprender desse ambiente mais privado, de negócio, corporativo, e agora ele está cumprindo o seu verdadeiro papel, que é despertar novos empreendedores dos mais diversos cenários. Perfeito. Foi uma aula aqui resumida e perfeita do que se trata realmente o empreendedorismo e até o empreendedorismo social, que contribui diretamente não só na parte econômica, com fomento lateral, mas também contribui com a própria sociedade. E acho que isso é um papel, lógico, da minha página também, do Em Direito, mas do Rota Jurídica, que a professora Tayane também vai falar um pouquinho aqui. Professora, boa noite. Boa noite, André, tudo bom? Cumprimentar as minhas colegas. Fernanda, minha querida Fê, parceira, boa noite. Doutora Marciane, boa noite. Concordo e reforço todas as suas palavras dessa noite, da importância de todas essas questões que você trouxe. Cumprimento o professor Heráclito, meu colega, também sou professora da FCA, leciono metodologia, finalizei há pouco uma disciplina, tive esse prazer de dividir esse momento de educação, de troca de conhecimento, em um momento tão sensível que a gente vive, de experienciar coisas tão diferentes. Eu, acostumada na aula presencial, onde já até brincava com o professor André ainda há pouco, afastando tudo aqui, né? Porque a gente se movimenta, a gente fala com as mãos, a gente fala com o corpo, a gente vai se deleitando aí para explicar as coisas, e a gente tem que se acostumar agora nesse padrão online, que também é importante para que a gente aprenda essas novas tecnologias e possa aprimorar justamente esse campo educacional, que é a minha paixão. Perfeito, professora Tayane, e assim, vocês todas aí trazem uma contribuição, então, fenomenal para a sociedade e para o empreendedorismo. Mas o que eu acredito que o nosso público também queira saber é quais são as metas e qual é a participação, assim, de cada uma de vocês e qual é a visão de cada uma de vocês em cima do empreendedorismo, principalmente feminino no Amapá e no Brasil. Eu acho que a professora Marciane seria a mais indicada aqui para iniciar isso. E depois, logicamente, todas podem falar e todos podem contribuir, que eu acho que essa mesa redonda virtual ela é feita exatamente para isso, para que a gente possa dividir a palavra e somar as ideias. Então, acredito que a palavra esteja agora com a professora Marciane para ela nos abrilhantar. Está sem som, eu acredito. A professora deu uma tire do mudo. Opa! Agora. Estava no mudo. Então, o grande barato é essa interatividade realmente entre as nossas experiências, né? A gente falar de empreendedorismo feminino, falar de liderança feminina, de protagonismo feminino, a gente precisa obrigatoriamente, doutor André, se reportar ao nosso passado, que é um passado desigual. A gente, para projetar futuro, para entender e compreender onde nós estamos, a gente precisa entender que o nosso passado ele é desigual. A desigualdade entre homens e mulheres é um traço presente na nossa sociedade. Então, muitos, eu ouço, né, e talvez as meninas também, a Ana e a Fernanda, devem ouvir muito, brincadeiras, piadinhas, o clube da Luluzinha, agora só fala de mulher, só empodera a mulher, porque o empoderamento feminino, mas isso é um traço histórico que a gente precisa começar a trabalhar de modo a realmente ter uma igualdade. Então, as mulheres, durante muito tempo, elas ficaram exclusivamente em atividades domésticas, em atividades submissas, de papéis secundários. E hoje isso não nos cabe.
E é tão importante isso que nós estamos fazendo hoje, se colocando em situação de destaque, discutindo esse tema, porque é uma maneira de inspirar outras mulheres a observarem as nossas histórias e se permitirem a sonhar mais e sonhar grande. Todas nós temos as nossas dificuldades, enfrentamos problemas, mas hoje estamos aqui numa situação de destaque que nos permite liderar processos e incentivar outras mulheres. E aí, trazendo um pouco mais para a minha história pessoal, eu sempre, desde muito nova, participei de movimentos sociais, me coloquei à frente de pautas importantes e comecei a ocupar a situação de destaque desde muito cedo. Tanto que eu assumi cargos públicos muito cedo. E eu sofri na pele essa questão do assédio moral, sofri na pele as dúvidas, né, a respeito da minha capacidade intelectual, onde muitos colocaram em xeque justamente essa capacidade, e até hoje a gente precisa diariamente comprovar a nossa capacidade intelectual e o nosso conhecimento e as nossas condições de assumir papéis importantes. Então, assim, trazendo isso um pouco para o ambiente corporativo, a gente ainda vê um grande número de homens ocupando espaços e não de mulheres. Então, assim, a gente precisa cada vez mais ter esse olhar que a mulher precisa se posicionar. Novos negócios. Hoje a gente já observa que negócios que surgem, negócios novos, aí pegando 3 anos e meio de funcionamento, a gente já observa que mais mulheres estão empreendendo do que homens. E se a gente pegar a quantidade geral de negócios, nós temos já um equilíbrio, 49%, 48%. Então, assim, praticamente hoje homens e mulheres já abrem negócios, está equilibrado. Agora, se formos analisar os novos negócios, as mulheres já começaram a se colocar em situação de liderança. E pensando nisso, o Sebrae ele desenvolveu um projeto chamado Sebrae Delas. Então, obviamente, o Sebrae trabalha para homens e mulheres, mas ele quis desenvolver um projeto focado na liderança feminina à frente de negócios para mostrar que a mulher precisa desse incentivo. Porque olha só que curioso, meninas e doutor André, apesar da mulher ser mais escolarizada, apesar da mulher ser a maioria na sociedade, apesar da mulher ser mais proativa, mais dedicada, buscar mais capacitação, buscar mais inovação, inserir tecnologia nos seus negócios, as mulheres ainda lucram menos. Ou seja, elas não conseguem fazer a gestão dos seus negócios de maneira adequada. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela se dedica menos tempo ao negócio. Por que ela se dedica menos tempo ao negócio? Não é porque a gente fica no salão contando história e nem batendo perna por aí, perdendo tempo, não. A mulher se dedica menos ao seu negócio porque ela precisa cuidar também dos seus. É a mulher, a figura feminina na casa que cuida do marido, que cuida dos filhos, que cuida dos pais, que cuida do ambiente doméstico. Então, isso nos toma muito tempo. Portanto, sobra menos tempo para o negócio. Sobrando menos tempo para o negócio, obviamente, a gente vai lucrar menos. Um outro dado importante, que também é um fator limitante para o desenvolvimento das mulheres à frente de negócios, e isso provavelmente também é aplicado em outros cenários, são as crenças limitantes. Né? Aquilo que a gente lá na infância ouviu falar, na adolescência ouviu falar, e a gente cresceu achando que nós não poderíamos fazer algo. Então, as crenças limitantes são extremamente prejudiciais para o crescimento e para o desenvolvimento de toda e qualquer mulher. Então, você, mulher que agora nos assiste, e você, homem que nos assiste, cuidado para você não estar replicando crenças limitantes, impedindo que a mulher que está aí ao seu lado, que a sua esposa, que a sua mãe, que a sua colega de trabalho possa se desenvolver. E o que são as crenças limitantes? São justamente aqueles impedimentos do nosso subconsciente. Às vezes nem está claro para a gente, mas a gente acaba se limitando. Um exemplo para ilustrar melhor essas crenças limitantes. As mulheres não são boas para os números. As mulheres não são boas para a matemática. As mulheres não sabem lidar com os números. Quando nós
na época da escola, isso aconteceu comigo, de fato eu não gostava muito de matemática, eu preferia ficar ali com português, com a geografia, com a história, e eu cresci achando que eu não era muito boa para os números. E aí o que acontece na vida adulta? A gente acaba delegando as nossas finanças, que é uma área super frágil da nossa vida, para o marido, para o namorado, para o pai, para o contador, menos aprendendo a lidar com isso. Então, isso é uma crença limitante. Lá na infância, alguém disse que você não era boa para os números e você cresceu achando que não é boa e não gosta de lidar com as finanças. Você não vai saber negociar num banco, você não vai saber negociar com o fornecedor, você não vai saber aplicar o seu dinheiro. Então, isso é uma crença limitante. Uma outra crença limitante de nós mulheres. A mulher saiu para conversar sobre negócios com o parceiro. Opa, já tem alguma coisa errada, a mulher já é vista com outros olhos. E vocês, homens, vocês não saem para conversar sobre negócio, sobre trabalho, numa mesa de bar, num restaurante, num almoço de negócios? Para vocês é perfeitamente comum, para a gente não. Se isso acontecer, parece que nós já temos segundas intenções ou que a outra pessoa tem segundas intenções para conosco. E isso é um problema que nos limita, inclusive no desenvolvimento da nossa rede de contatos, do nosso network. Né? É tão importante ter rede de contatos, fazer amigos, fazer relacionamento, mas às vezes a gente se limita pelo fato de sermos mulheres. Então, aqui são apenas alguns exemplos desses desafios diários que eu vivo, que a Fernanda vive, que a Taena vive e tantas outras mulheres ainda vivem, porém, agora é diferente, porque a gente aprendeu a se colocar numa situação de destaque e, principalmente, temos o papel de incentivar outras mulheres que, às vezes, deixam de se desenvolver por conta dessa sociedade que ainda é machista e patriarcal, infelizmente. Na verdade, eu acredito, doutora Marciane, que nós estejamos numa sociedade machista em desconstrução. Pelo menos eu espero isso, porque mesmo de forma inconsciente, o machismo está enraizado ainda na gente. E a gente tenta, eu pelo menos tento me livrar de todo tipo de preconceito criado, mas fica tão enraizado que você pode cometer um ato impensado e nem ter referência que isso daí seria um machismo, e um machismo puro mesmo, prejudicial, até a própria sociedade feminina. É impressionante o quanto isso prejudica, o quanto o machismo, ele ainda enraizar na sociedade, prejudica o crescimento da própria sociedade, não só da mulher, mas da própria sociedade. Acredito que a professora Taene, a professora Fernanda tenham sofrido esse tipo de preconceito. E eu queria ouvir também nas experiências próprias dela e depois, Marciane, saber também exatamente como funciona esse sistema agora do SEBRAE para as mulheres. Mas, professora Taene, professora Fernanda, vocês poderiam ter a palavra aí, dizer como vocês enfrentam o dia a dia? Claro, sem problema nenhum. Sim. Agora eu vou pedir a palavra. Fê, comece, depois você finaliza, então. Eu, como boa professora de metodologia, eu fui atrás de números. E é interessante quando a gente consegue trocar essas informações. Eu amo a coisa miscigenada. Eu amo a mistura e a possibilidade de crescimento que essa mistura possibilita. Eu sou apaixonada por isso. É tanto que uma das minhas inspirações de vida é Nelson Mandela, por toda a sua luta, por toda a sua construção. Mas me destacou realmente a importância de se falar na mulher empreendedora, que é o tema da nossa live. E aí eu fui atrás de dados justamente para despertar esses pontos que a doutora Marciane trouxe. E só para deixar em números, já que a gente falou do nosso receio com números, mas é só para a gente compreender em números, porque eles falam muito. E é só para deixar bem claro, para vocês terem uma ideia, o nível de escolaridade das mulheres, 16%, isso é pesquisa do IBGE. Para quem quiser, está aí na web à disposição, com muita simplicidade para encontrar. 16% é a porcentagem de diferença, o nível de escolaridade a mais que nós temos. Então, você pensa assim, se a gente tem um nível de escolaridade, em tese, somos tecnicamente mais preparadas para se colocar nos cargos
de direção, enfim. Só que isso reflete que a gente ganha menos, 22%. Então, ainda que a gente se coloque em cargos altos de direção, a gente ainda recebe 22% a menos. E o incrível, o que mais me surpreendeu, é a liberação de crédito bancária para a mulher é, em média, 13 mil a menos do que para o homem. Então, até na liberação do crédito bancário, isso é refletido. Essa situação de menosprezo da condição da mulher é refletida nesse número. E isso também traduzindo quantificando o que a doutora Marciane trouxe. E aí a gente pensa, bem, então se é liberado menos crédito, as mulheres pagam menos juros. É outro dado que também revela uma situação muito complicada. 3,7% a gente paga a mais de juros. Então, ainda que a gente pegue um número de dinheiro, um volume menor, a gente paga juros a mais. Isso vai se refletindo e a gente começa a entender a complexidade dessa realidade. Então, realmente, em diversos setores há uma estrutura machista que eu também espero, como você esteja, eu também torço para que esteja em desconstrução. A gente percebe isso com muita clareza quando a gente fala nesses números, com dados, quando a gente traz isso. Então, não é discurso solto, é uma análise de uma realidade que a gente precisa fazer todos em conjunto. E eu acredito muito na força que a mulher tem de transformar isso. Em que sentido? Eu costumo sempre trabalhar dois aspectos comigo, o autoconhecimento e o respeito. Eu não peço respeito, eu me coloco com respeito e exijo respeito em todos os ambientes em que eu participo, seja dividindo até mesmo com mulheres, seja dividindo com homens, com grupos variados, enfim. Eu acho que isso é muito importante, a gente se conhecer no sentido de reconhecer as nossas limitações, porque não vem com esse papo de Mulher Maravilha, nós não somos. E eu acho que nem precisamos ser, nós temos limitações e a gente precisa aprender a reconhecê-las para dizer, ei, a casa toda só comigo, por quê? Se eu tenho um parceiro, não é parceria? Ou alguém estava amarrado quando isso começou? A gente precisa, e aí eu acompanho os comentários aqui, já cumprimento Verlane, minha ex-aluna, um forte abraço, Moisés, o meu amigo, e ele coloca que o debate é necessário, e por que concentrar na mulher? É o que ele fala. Por que a gente não pode dividir? Agora a gente sabe que a doutora Marciane falou com muita propriedade que essa é a realidade, mas eu falo para a gente pensar, por que eu preciso aceitar isso enquanto mulher? Eu posso, com a minha postura, combater isso e só aceitar um parceiro que de fato seja um parceiro e que divida comigo, que construa, porque a gente precisa ter noção de que a vida é feita de escolhas e escolher da melhor forma para que a gente possa aproveitar disso. E é muito importante esse debate e esses dados, essas reflexões fazem com que a gente se descubra, respeite os nossos limites, se coloque com respeito e seja respeitado. Isso é muito importante. Óbvio que eu já tive situações de falta de respeito, de assédios de diversas formas, porque a gente infelizmente passa por isso, mas eu confesso que com um posicionamento firme, com uma construção, e por isso que eu acredito nessa desconstrução do machismo, isso tem diminuído, pelo menos é a minha experiência, com a minha realidade, isso tem diminuído, e eu fico feliz. Eu reconheço nessa geração de homens, de mim para frente, pelo menos uma tentativa de desconstrução, pelo menos uma tentativa de vamos ouvir, vamos compreender a mulher da melhor forma. E isso já é um passo muito grande. E que a gente, enquanto mulher, se olhe, se coloque, se posicione de uma forma também, em que a gente não peça mais respeito, que a gente exija e se coloque com respeito. Muito bem. Complementando, aliás, tudo que foi dito por Taena, por Marciane, concordo plenamente com tudo que vocês disseram e acrescento. Eu sempre falo em rodas de conversas com amigos, e quando eu falo amigos, eu falo tanto homem quanto mulher, porque eu acredito também que a gente, enquanto mulher, precise também olhar para os homens que estão ao nosso redor, os nossos amigos, nosso parceiro, nosso pai, enfim, de modo geral, que a gente também tenha essa consciência de que tentar passar para eles essa ideia do novo, né, que eles realmente consigam compreender, como o doutor André disse,
que ele, por vezes, começa a se policiar, não é mesmo? Começa a se fazer uma autoanálise, se observa, mas ele ainda percebe que esse machismo ele é, de fato, muito enraizado. Então, inclusive, fica até um apelo para que a gente fale mais sobre isso, para que a conversa ela realmente passe a fluir mais nos ambientes que a gente convive. Porque a gente precisa falar, a mulher precisa ter mais coragem, falar o que está acontecendo, denunciar, inclusive. Né? A gente está vivendo um ano realmente muito atípico, em que a gente precisa ficar mais em casa, estamos nos adaptando de diversas formas, e a gente sabe, falando de números, não é mesmo, Taina, que nesse ano, em especial, os casos de feminicídio e violência contra a mulher aumentaram muito, a gente não pode deixar de falar disso, né? E eu acredito ainda que o empreendedorismo pode ser, sim, uma forma, pode ser uma saída para essas mulheres realmente passarem a se reinventar, a mudarem suas vidas, a serem donas de si. Porque, antes de tudo, nós precisamos, sim, ter independência financeira. Sem independência financeira, a gente não consegue ter outras independências. Então, mulheres que estão nos assistindo, não tenham medo. Não tenham medo de acordar cedo, de trabalhar todos os dias, de vender os seus produtos, de divulgar nas suas redes sociais, de falar o que vocês estão fazendo. Não sejam tolhidas, não deixem que as pessoas calem vocês por esse pensamento pequeno que ainda é o machismo. Como a Marciane disse, hoje as mulheres elas realmente estão mais à frente de seus negócios. Mas quanto tempo, quantos anos as mulheres ficaram limitadas aos afazeres domésticos? Né? Quanto tempo as mulheres perderam dentro de casa enquanto elas já poderiam estar construindo esse novo? E hoje, quando a gente ainda está nesse processo, porque é um processo de fato da gente realmente se reafirmar profissionalmente, a gente ainda esbarra em dados horríveis que jogam a verdade na nossa cara, dizendo que nós ainda ganhamos menos. E muitas vezes, desempenhando a mesma função, nós ganhamos menos. E tristemente por sermos mulheres. E falando ainda de nós, mulheres, sabemos que as mulheres, estatisticamente falando, não só, digamos assim, entre aspas, puxando a sardinha para a gente, mas a gente costuma ter mais zelo pelo ambiente de trabalho. Então, isso é algo também que deve ser considerado hoje em dia. Né? O fato da mulher realmente conseguir manter todos os afazeres de casa, porque por mais que nós tenhamos alguém que ajude a fazer isso ou aquilo, é inevitável que ao final do dia, ou até mesmo em meio às nossas tarefas, a gente receba um telefonema de um filho, de um pai, de uma mãe, de alguém que está pedindo auxílio. Então, mais uma vez digo às mulheres, venham empreender, sejam donas de si, busque sua independência financeira, e assim nós vamos vencer, nós vamos conseguir realmente ter uma quebra desse paradigma, mudar o ambiente e começar a ter um cenário mais igual, digamos assim. Eu ainda sonho com essa igualdade entre nós. Isso ainda, Fernanda, faz parte da minha desconstrução, porque é tão enraizado que o homem pensa que a mulher tem que ser endeusada, que o bom é colocar a mulher como aquela deusa, aquele pedestal. E o que eu aprendi já há um tempo, e agora eu acredito que vocês estejam reforçando, é que o ideal é a igualdade, é o respeito, a igualdade e a paridade. É ter aquela pessoa do seu lado, não para que ele lhe trate como uma deusa, mas que ele lhe trate como uma pessoa, um ser humano, e que saiba que esse ser humano não é perfeito, nem precisa ser perfeito, como ele também não é, e assim conseguir vencer. Em casal, em sociedade, empreender. Uma das coisas que me chama a atenção, lógico, afora a violência doméstica, que em tempos de coronavírus tem aumentado muito, é também os casos de assédio em mulheres que estão em chefia. Então, veja, a mulher ela está em chefia e é assediada também
por um subalterno, uma pessoa que está embaixo da carreira desafiando. E isso é impressionante a quantidade que ocorre em detrimento de ocorrer com um homem já no fator. E o que eu queria, assim, para finalizar, seria o que ocorre no empreendedorismo agora em épocas de pandemia. O que fazer, Marciane? O que a gente poderia fazer nessa época para empreender e para estimular o empreendedorismo nas mulheres? Maravilha. Esse bate-papo está sendo assim, muito produtivo, porque a gente consegue trazer as experiências e, claro, a nossa vivência e o nosso também objeto de estudo, né? Eu observo aqui que todas nós falamos com muito entusiasmo sobre isso, porque nós acreditamos nisso. E eu espero, sinceramente, André, que mais mulheres possam ajudar outras mulheres. Só assim a gente vai conseguir ter uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, mais desenvolvida, inclusive no aspecto econômico. Eu não posso deixar de citar um dado importante. Eu escrevi outro dia um artigo sobre isso. Nós já falamos aqui a respeito das dificuldades da mulher, crença limitante, acesso a crédito, juros altos, valores, salários menores. Já falamos aqui sobre violência, já falamos aqui sobre diversos desafios que nós, inclusive, continuamos sofrendo. Mulheres escolarizadas, mulheres que ocupam lugares de fala, mulheres que têm condições de se defender, nós ainda sofremos. Imagine aquelas que ainda não se encontraram, aquelas que ainda não descobriram o seu potencial. Por isso que é muito importante, Fernanda falou, Taena também, da importância de se buscar o empreendedorismo como fonte de quebra dos ciclos de violência. A gente precisa realmente mostrar para a mulher que ela está momentaneamente numa situação de violência, mas ela não precisa ficar o resto da vida dela se submetendo àquilo. Porque, às vezes, a mulher se submete porque ela não tem renda, ela não tem como sustentar os filhos e ela aceita. Então, passou da hora de parar com isso. O ser humano merece respeito e a mulher merece respeito. Então, a gente precisa mostrar para essas mulheres que, porventura, estejam em situações delicadas, de vulnerabilidade, em relacionamentos abusivos, que ela pode, sim, quebrar isso através do empreendedorismo. Ah, Marciane, mas eu não sei como montar o negócio, como gerir o negócio. Por isso que o Sebrae existe, por isso que existem projetos aqui, inclusive fazer menção ao Caminho Empreendedor, que é um projeto da primeira-dama que trabalha o empoderamento feminino, que trabalha a capacitação. Nós estamos vendo aqui iniciativa da faculdade, iniciativa do Rota Feminina. Então, assim, independente de como você vai fazer, incentive que essa mulher pare de sofrer violência e busque uma alternativa de renda. E nesse aspecto do desenvolvimento econômico, tem um dado interessante, a Taena gosta muito de dados e foi excelente aqui ao exemplificá-los, que as mulheres, quando elas empreendem, elas não pensam só no seu negócio, no seu lucro, elas pensam no desenvolvimento da comunidade na qual elas estão inseridas. Então, elas retornam parte do que elas obtêm para a sociedade, com projetos sociais, com apoio a projetos, de diversas formas. E, inclusive, em 2018, no Fórum Econômico Mundial para a América Latina, o presidente da época do BID, do Banco Interamericano do Desenvolvimento, na época era o Luiz Alberto Moreno, ele trouxe um dado muito importante, onde ele falou o seguinte, que se os países latino-americanos eles conseguissem equiparar a participação feminina à masculina, ele só está falando de equiparar, que é o que a gente busca, apenas paridade e igualdade, nós não somos e nem queremos superioridade. Então, se a gente conseguisse equiparar essa participação feminina aqui nos países da América Latina, nós teríamos um incremento econômico, ou seja, um incremento no nosso produto interno bruto, no PIB, de até 16%. E isso é muita coisa. Então, imaginem, quanto mais mulheres começarem a empreender, elas vão combater tudo aquilo que a gente já falou, mas elas também vão ajudar a desenvolver economicamente o nosso país e a nossa sociedade, que é o que a gente busca. A geração de empregos diretos, a geração de empregos indiretos. Então, você, mulher, que tem vontade de empreender,
nós no Sebrae podemos lhe auxiliar. Nós temos hoje mais de 100 cursos online e gratuitos para lhe ajudar no desenvolvimento empreendedor, no desenvolvimento do seu comportamento empreendedor. Você nem precisa mais sair de casa. Aí da sua casa, do conforto do seu lar, em segurança, você pode entrar em contato e acessar. Nós conseguimos, durante a pandemia, ter a grata satisfação de ser hoje a maior plataforma de cursos livres voltados para o empreendedorismo. Você pode entrar em contato conosco pelo 0800 570 0800 e receber uma informação de como começar a empreender. Então, busque isso. E o Sebrae Delas é um projeto só para você, mulher, onde a gente trabalha, além de capacitação, de orientação, mentorias. Hoje as mulheres precisam de mentoras, de mulheres que possam trocar ideia, de mulheres que possam falar de experiência. Às vezes, doutor André, doutor Heráclito, que já está conosco, uma palavra de incentivo faz a diferença. Dizer para aquela mulher que ela pode, ela precisa ouvir isso e ela precisa sonhar com isso. E aí depois, quando ela estiver com o mindset dela diferente, que ela já consiga se perceber numa condição de liderança, de protagonismo, aí sim ela vai ter força para buscar conhecimento, fazer gestão financeira, gestão de negócio, gestão de tecnologias e desenvolver o negócio. Mas, sobretudo, ela tem que, primeiramente, cuidar de si e entender que ela pode tudo o que ela quiser. E eu sempre brinco que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, mulheres, porque nós podemos muito. E se daqui a alguns anos mais mulheres estiverem empreendendo, tenham certeza que a nossa sociedade ela vai ser mais justa e igualitária. E nós vamos contribuir para o desenvolvimento e para o emprego dessas pessoas que tanto precisam. Então, vamos fazer mais rodas de conversa, vamos falar mais sobre isso. Eu sei que o tempo é um fator delicado, né, para a gente administrar, mas, assim, dizer da importância dessas discussões, doutora Heráclito, para que a gente possa realmente mostrar para as mulheres que é possível. E assim a gente vai estar contribuindo para uma sociedade mais justa. Por isso é necessário trabalhar projetos de liderança feminina, para que a gente consiga realmente trabalhar essa quebra de violência e essa violência baseada única e exclusivamente no gênero, infelizmente. Perfeito, doutora Marciane. Foi uma explanação mais do que perfeita. Eu sempre lhe admirei, sempre achei a sua capacidade de raciocínio e de empreendedorismo e de administração muito rápida, muito afiada. Você, embora acredite tenha pouca idade, mas tem uma capacidade fenomenal em articular todas essas informações, como também a professora Taena, a Fernanda também, e assim, foi hoje excepcional a live. Nós já estamos com pouco tempo, já estamos com 55 minutos, então eu peço assim, que cada uma fale rapidamente, iniciando aí pelo professor Heráclito, sobre as considerações finais mesmo e a despedida. Professor, pode começar aí. Boa noite, André, Taena, Fernanda, doutora Marciane. Sobretudo foi uma aula, um grande aprendizado. Me permita aqui compartilhar uma experiência que reforça a última fala da doutora Marciane. No sábado, último agora, estivemos no interior do estado. E essa questão do cuidar de si, ela é tão forte que uma das palestras que nós levamos nesse processo de interiorização foi sobre a prevenção básica, em alusão ao Outubro Rosa, mas os demais exames que podem ser feitos. Uma das nossas coordenadoras esteve conosco e quando foi perguntado para aquela maioria esmagadora de mulheres ali presente, com uma sede de conhecimento e de informação, a grande maioria negligenciava na questão da saúde. Exames básicos não tinham sido realizados, segundo elas, no último ano. E quando foi me dada a oportunidade para falar, ao invés de falar de instituição, a gente falou de confiança, de autoconfiança. As mulheres, sobretudo, elas são verdadeiras lutadoras diárias e lutas que são invisíveis para a grande maioria. Eu observo, e quando a gente traz para o nosso universo mais próximo, a gente vê lutas que as nossas companheiras, as nossas esposas enfrentam, que passa despercebido sobre a percepção humana. Mas com o mínimo de sensibilidade, a gente consegue perceber
o quanto elas são fortes, o quanto elas são poderosas. O Dr. André foi muito contido nos elogios aqui, mas é verdade, eu multiplico isso por 100, eu estou diante de grandes mulheres. Estamos hoje na Faculdade Cristã da Amazônia, sob a coordenação da professora Sandra, que é a nossa diretora-geral, manda no nosso diretor acadêmico, que é o diretor Joriel, 2 vezes, por ser esposa, mas os 2 ladeados, e sob a sua orientação, coordena a sua equipe, e a gente tem exatamente, professora Taena, um momento de discussão, não de mais ou de menos, mas de igualdade. É isso que a gente precisa, igualdade de oportunidades. A gente vive numa sociedade onde questões básicas são negligenciadas. A Faculdade Cristã da Amazônia trouxe e traz, e vai sempre trazer, discussões de relevância social. Tratamos no início do mês passado sobre a vertente política, hoje falando dentro do Outubro Rosa, mas de empreendedorismo feminino, que agora, no próximo dia 19 de novembro, é comemorado o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Olha só como a mulher ela tem um espaço até no Novembro Azul, e um dia marcante de reconhecimento da sua força no Novembro Azul, dia 19 de novembro, comemorado o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Só alegria, muita satisfação, agradecer imensamente a parceria do Dr. André, da equipe do Rota Jurídica, da doutora Marciane, que sempre atendeu os nossos chamados. Vi uma frase ainda há pouco de uma das colaboradoras, que lugar de mulher onde ela quiser. É verdade. Tivemos aqui um relato na última live, que o doutor dizia que num discurso em praça pública, ele iniciou dizendo assim: lugar de mulher na cozinha, é na sala, é na delegacia, no judiciário, é onde ela quiser. As barreiras, elas devem ser derrubadas em momentos como esse. E a gente oferece, sobretudo, doutora Marciane, uma palavra. Existem livros que demonstram isso, o poder da palavra. A palavra ela tem uma força. Que essas mulheres que nos ouvem, que nos acompanham nas redes sociais, saiam daqui com a certeza. É possível. O seu momento de dificuldade, o seu momento de incerteza, ele pode ser convertido em uma grande oportunidade, sobretudo de autoconhecimento, de autoafirmação, mas também para se empreender em diversas áreas e onde a mulher quiser. Muito obrigado pela parceria. Contem sempre conosco. É uma honra tê-las aqui. Obrigado, doutor André. Obrigado, professor Heráclito. Professora Fernanda, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de falar diretamente com as mulheres jovens, né? Porque eu sou uma jovem advogada e também sou uma jovem empresária. E eu vivo diariamente o peso de ser tudo isso, né? A cobrança e, principalmente, a falta de confiança por ser jovem. Então, eu sei exatamente o que vocês passam, sei o que muitas vezes a gente pensa e, em muitos momentos, chegamos a nos perguntar se realmente somos tudo aquilo. As mulheres jovens que conquistam as coisas mais cedo, como inclusive a Marciane compartilhou em uma de suas falas, que logo enquanto jovem ela estava em cargos muito importantes e também sofreu isso. Compartilho da mesma dor, saiba disso, mas digo ainda para essas mulheres jovens que esses momentos que a gente passa, essas provações, essa é a palavra correta, porque são verdadeiras provações, fazem parte para que a gente consiga realmente se estabelecer, mas não vai ser por isso que nós vamos ficar mais frágeis ou mais fracas. Pelo contrário, vamos fazer disso a nossa força, vamos realmente trabalhar mais, vamos estudar mais e vamos ser donas de nós mesmas. Como eu disse e volto a dizer, vamos buscar a nossa independência financeira. Com a independência financeira, a gente conquista todas as outras. Essas são as minhas considerações finais e um pequeno adendo. Sigam o Rota Jurídica no Instagram, curtam a nossa página no Facebook. O nosso Instagram é @rotajurídica_ e a nossa página no Facebook é Rota Jurídica. Prestigie, porque muito
em breve estaremos compartilhando projetos maravilhosos para todos vocês, homens e mulheres. Perfeito, doutora Fernanda. E doutora Fernanda, o Rota é ROTHA underline, né? Isso, Rota escrito com TH. Perfeito, perfeito. Professora Taina, suas considerações finais. Eu acho muito interessante esse momento de troca. Ouvindo a Fernanda agora falando da mulher jovem, recordei que eu iniciei a lecionar logo após a minha formatura. Então, com 22 anos, eu estava na sala de aula, em algumas salas de aula. E algumas eu entrei e eu era a pessoa mais jovem da sala. E isso é impactante para a gente, quando a gente entra e diz, meu Deus, agora eu vou aqui cuidar e trocar com 40, no mínimo, pessoas, e eu sou mais jovem, em tese, a que possui menos experiência. Mas isso só me enriqueceu. O grande lance não é não ter medo, porque isso a gente não domina, mas é o que fazer quando você tem medo. O que você vai fazer depois do medo? Você vai parar? Você vai desistir? Ou você vai continuar a insistir? Eu continuei. E eu ainda sinto o friozinho na barriga quando eu entro em qualquer sala. E eu ainda continuo. E isso é ótimo, que me mantém viva. E é isso que faz ser diferente de qualquer outro exercício, qualquer outra profissão para mim, a academia. É esse friozinho que é o que eu sinto antes. E ouvindo o professor Heráclito, quando ele fala de uma dor se transformar em oportunidade, me remeteu especialmente ao Rota, professor. Rota, por isso que com TH, agora eu vou explicar, porque é Rô de Rosiane e TH de Taena. Inicialmente nasceu de uma grande dor dessas duas mulheres, quando elas não se enxergavam mais cabendo em um determinado espaço, elas precisavam crescer, porque elas reconheceram que eram maiores do que aquele espaço, e elas precisavam expandir toda aquela vontade que elas tinham de trazer a força da educação para mais pessoas, para além das paredes que elas já estavam acostumadas. Por isso o Rota é assim. E quando a gente se uniu com a Fernanda, o Jurídica casou de uma forma, pela expertise dela já da advocacia. E naquele momento em que a gente teve que tomar uma das decisões mais difíceis das nossas vidas, especialmente eu e a professora Rosiane, que foi se afastar do ambiente onde a gente se sentia mais viva, por questões pessoais, porque ou a gente parava, ou o corpo ia nos parar. Por isso eu falo tanto e divido o que o professor Heráclito falou em autoconhecimento, reconhecer os seus limites, reconhecer a hora de descansar um pouco. Então, quando eu e Rosiane juntas olhamos uma para a outra como amigas que éramos e que somos, e sentimos a necessidade de parar, nós fomos cuidar de nós, nos estabelecer como prioridades para depois retomar. Com força, o engajo, transformando todo aquele nosso amor no Rota Jurídica. Eu acho linda a história do Rota. Eu acho que vocês já deveriam ter gravado um sobre, viu? Até convido vocês a irem lá no escritório para a gente gravar esse sobre de vocês, que é fantástico, é uma história fantástica, e eu sou fã, já sigo vocês logo no primeiro dia. Professora Marciane, doutora, a palavra é sua, suas considerações finais. Eu fico aqui encantada, ouvindo a fala da Fernanda, que é uma jovem empresária, empreendedora, advogada, e assim, na fala dela, passa realmente um filme, né? Pela minha cabeça, a Taena também acabou de falar sobre essas primeiras experiências. Então, Fernanda ainda enfrentando muitos desafios, e certamente muitos ainda virão. A Taena já um pouco mais experimentada, e agora conseguindo realmente ter esse controle, esse autoconhecimento, se posicionar, saber que é importante parar. De novo, nós não somos mulheres super fantásticas, não existe essa figura da Mulher Maravilha. A gente tem que reconhecer as nossas dores, as nossas fraquezas, os nossos dias
onde a gente realmente só quer chorar e no outro dia a gente está feliz e quer seguir. Então, isso faz parte. Às vezes as mulheres nos observam nas redes sociais e acham que a nossa vida é um mar de rosas, e não é, né? A vida é feita de desafios, e Deus já disse isso para a gente desde o início, né? Que nós teríamos provações e aflições, mas com fé a gente vai vencer. E, nesse sentido, eu quero mais uma vez, Fernanda, Taena, aí, a você também, doutor André, e ao professor Heráclito, da importância de a gente olhar para as meninas. A gente falou muito de mulheres, mas as mulheres já têm uma idade e uma certa autonomia para saber o que é o certo, o que é o errado e se posicionar. Mas as meninas, então as nossas filhas, sobrinhas, amigas, filhos de amigos, a gente precisa mostrar para essas meninas o lugar da mulher desde muito cedo. E também mostrar para os nossos meninos, eu, por exemplo, só tenho filhos homens, mostrar para os meus filhos como tratar com respeito as mulheres e permitir que as mulheres sejam valorizadas desde sempre, sejam respeitadas desde sempre. Então, a gente precisa se voltar muito para os nossos filhos, crianças, jovens, porque só assim a gente efetivamente vai conseguir transformar essa sociedade e fazer com que eles consigam ter uma consciência dessa paridade, dessa igualdade. Então, é importante a gente sempre ter projetos voltados para as meninas. E, nesse sentido, eu também quero deixar à disposição de vocês as minhas redes sociais, é Marciene Santo. Lá eu tenho um projeto chamado Mulheres que Inspiram Mulheres, onde eu conto histórias de mulheres inspiradoras. Eu conto a história justamente dos bastidores, as dificuldades que elas tiveram para chegar onde estão, e com isso a gente tem o objetivo de mostrar que é possível. Então, meninas, mulheres, homens, vamos juntos nessa construção. Então, que Deus possa nos permitir a saúde, a energia, a tranquilidade, a sabedoria, para que a gente continue desenvolvendo os nossos papéis, para que a gente continue empoderando novas mulheres e para que a gente consiga desconstruir muitas dessas crenças limitantes que ainda estão presentes na nossa vida e que estão presentes no nosso dia a dia. E a vocês, homens, aqui representados pelo Dr. André e pelo professor Heráclito, cuidem das suas mulheres. Não coloquem elas em pedestais, como o André falou, mas tragam elas para perto e cuidem, porque elas precisam também de cuidados. Elas, na maioria das vezes, cuidam, mas também nós precisamos de cuidados. Então, para finalizar, foi um prazer estar com vocês, que eu possa ter a oportunidade de estar em outros momentos com vocês, discutindo esse tema e trazendo realmente para o centro das atenções a liderança e o papel das mulheres. E eu quero deixar aqui uma frase que eu acho que nos toca muito, né? Que é o propósito. Na vida, todas nós temos que ter um propósito. Então, independente da nossa instituição, do lugar onde nós estamos, desenvolvendo as atividades profissionais, a gente tem que trazer o desenvolvimento da mulher como um propósito de vida. Liderar processos, incentivar mais mulheres liderando processos tem que ser realmente uma construção diária e uma construção coletiva, ela não pode ser individualizada. E nesse sentido, tem uma frase da Ângela que me toca muito, onde ela diz que na vida é preciso ter coragem para fazer diferença. E é preciso ter competência para fazer a diferença. Então, que a gente possa ter coragem e competência para fazer a diferença dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e transbordar isso para a sociedade. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. E o nosso muito obrigada pelo convite. Amém, amém, Marcelo. Amém. Eu deixo aqui só a minha gratidão por estar aqui realmente. O professor Heráclito até mandou mensagem aqui no nosso chat. Nós tivemos a honra de participar de um momento aqui, acredito eu, histórico, vai ficar gravado aqui, tanto nas redes aqui da faculdade, quanto nas minhas, nas redes de vocês. E é um momento em que a gente aprende cada vez mais a escutar. Eu acho que falta hoje escutar realmente, a gente ouvir a experiência do outro. E nesse momento agora, nós escutamos vocês, vimos a realidade e aprendemos.
Então, eu só deixo a minha gratidão à FCA. Muito obrigado por acreditar também aqui em mim. Peço que a doutora Marciane continue sempre aqui com a gente quando a gente requerer, que é fenomenal o que ela fala, e o Rota Jurídica também, um grande parceiro aqui, também da FCA, quanto também do Em Direito. Eu tenho só a agradecer. Vejam, o tempo passou tão rápido, já estamos a 1h11 aqui, e ainda tínhamos assunto pelo menos para mais 3 horas. Pessoal, assim eu me despeço, desejo melhoras à professora Rosiane, que teve esse imprevisto, que a família dela se recupere, e também falar sobre o funcionário público, que é o nosso servidor público, a pessoa que faz rodar a máquina estatal e que serve realmente, tem que servir realmente ao público. Esse papel é importantíssimo no dia de hoje, que seja agraciado com essa live que nós fizemos. Então, meu muito obrigado e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus e sigam o @André Lobato em Direito e o Rota Jurídica também, como também a doutora Marciane. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.